Muito obrigado. Vamos então iniciar a aula Teologia da Seichonoye, que está na página 11 da sua apostila. Nessa aula, nós pretendemos chegar ao consenso do que é teologia, ou do que é que se aproxima, qual é a teologia especificamente da Seichonoye, qual é a visão de Deus que a Seichonoye tem. Tá? E como é que a Seichonoye faz, então, esse estudo sobre essas orientações divinas, essas orientações, esse início do movimento que foi feito por Deus e não por um indivíduo chamado Masaharu Taniguchi, tá bom? Então, primeira coisa, pegue aí na sua apostila, página 11, teologia. O que vem a ser teologia? Nós vamos direto aí para a definição 3. Se você quiser depois, com calma, em casa, você pode ler integralmente o conteúdo da apostila, mas nós vamos diretamente para essa definição de número 3. Tá aí, letra C, definição 3. Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Do grego theos, que é Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. Ou seria o termo utilizado para nominar seres com capacidades divinas, seres divinos, tá? Seres além do humanos, extra-humanos, sobre-humanos, tá? Mais a palavra logos, que significa a palavra que revela, ou por extensão, logia, que é o estudo da palavra que revela, né? Então, o estudo de theos, estudo dos seres extra-humanos, dos seres divinos, ou de Deus propriamente, tá? Segundo item, mitologia. Começa aí no finalzinho da página 11, no finalzinho dessa frase aí, da definição 2. O que é mitologia? Logia é sempre o estudo de algo, tá? Então, mitologia é estudo do mito. O que é um mito? Mitos são histórias populares ou religiosas complexas, com vários pontos de vista das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados. Normalmente é uma narrativa na qual se usa uma linguagem simbólica e que busca retratar e descrever a origem e suposições de alguma cultura, explicar a criação do mundo, do universo ou qualquer assunto de difícil explicação, tá? Então, o que seria essa questão da mitologia? A mitologia, ela é a explicação, ou uma orientação baseada ou obtida a partir de uma intuição, tá? Em que difere a mitologia da ciência? E por que a gente vai falar um pouquinho da ciência e por que está falando da mitologia? Porque a mitologia é essa orientação, essa explicação de coisas que acontece de forma intuitiva e que vem sendo transmitida de tempos em tempos, vem transmitida ao longo de várias gerações. E a ciência não é obtida de forma intuitiva, ela é obtida a partir de observação e comprovação, muitas vezes até de dissecação, de separação de partes para compreender, chegar a um fato comprovado e a partir daí dizer, isto é assim, tá? Eu não sei, por exemplo, se vocês foram educados dessa forma. Eu fui educada dessa forma. Então, por exemplo, na minha casa, quando nós éramos crianças, nós não podíamos deixar o chinelo virado, né? Quando a gente tira o chinelo, quando vai se sentar no sofá, por exemplo, com os pés sobre o sofá, arranca o sapato, arranca o chinelo, e às vezes o chinelo cai ao contrário, com a sola voltada para cima. E aí minha mãe educava assim, ó, desvira o chinelo. E aí tem um pessoal aqui do estúdio que está reconhecendo a história do chinelo, porque todo mundo deve ter passado por isso. E aí a mãe falava, desvira o chinelo. E minha mãe, ela dizia assim, desvira o chinelo. E quando nós perguntávamos, por que precisa desvirar o chinelo? Ela sempre respondia da mesma forma, porque não é bom. Porque não é bom.
Tá? E aí esse porque não é bom ficava subentendido para todos nós que ela tinha recebido da mãe dela a orientação de que aquilo não era bom, de que aquilo trazia algum tipo de infelicidade. Na rua, eu sempre fui uma criança que brincava na rua. Na rua, quando o chinelo ficava virado, todas as crianças tinham esse mito que era transmitido de gerações de que o chinelo, o sapato não pode ficar com a sola para cima. Só que algumas tinham, inclusive, o porquê não era bom. E eles diziam assim, desvira o seu chinelo. E aí eles já completavam, não é porque não é bom, eles falavam, desvira o chinelo, a preletoriada está aqui no estúdio, ela completou já, porque senão sua mãe morre. Né? Era o que todo mundo falava, desvira o chinelo senão morre. Ou, por exemplo, não anda de costa. Minha mãe falava, não anda de costa. Por quê, mãe? Porque não é bom. Era um mito. Por que não é bom? E na rua também, a criançada falava, não anda de costa não, porque senão a sua mãe morre. E sempre o negócio era assim, não a sua mãe morre. Não tem jeito mais fácil de convencer uma criança a não fazer alguma coisa. É só falar, se você fizer, sua mãe morre. O nego desvira na hora o chinelo, para de andar de costa, começa a andar de frente. Por quê? Esses mitos são histórias que vão sendo transmitidas de uma geração para outra, mas que merecem a nossa atenção. Por exemplo, por que o chinelo não pode ficar com a sola voltada para cima? Óbvio, porque a sola de qualquer sapato foi feita para ficar voltada para o solo. E um chinelo ou um sapato mal colocado pode causar um tropeço quando você for vesti-lo, quando você for calçá-lo mais uma vez. Ou então, por que você não pode andar de costa? De fato, sua mãe morre? Não, mas por que você não anda de costa? Você não anda de costa porque, na verdade, quando você anda de costa, você pode tropeçar, você pode se machucar, e aí não é bom. Então, realmente, minha mãe tinha razão. Porque não é bom. Não é bom porque pode causar algum tipo de machucado. Ou então, olha, não come na panela. Eu conheço vários mitos, viu, gente? Esses mitos de mãe eu conheço todos. Vai comer, está com pressa, vai comer na panela mesmo? Não, tem que pôr no prato. Não come na panela. Por quê? Porque senão chove no dia do seu casamento. Grande coisa, se chover, a gente abre o guarda-chuva, a gente fica dentro do salão, sei lá, qualquer coisa assim. Mas o que era isso? Era uma forma de dizer, não coma na panela, porque o certo não é comer na panela, é comer no prato. Né? Ou então, não abre o guarda-chuva dentro de casa. Né? Tem a turma que diz que senão não casa, aí você não sabe, né? Eu abro o guarda-chuva e como na panela, será que eu não caso? Será que chove no dia que eu casar? Olha que loucura. Mas são mitos, são histórias que vão sendo transmitidas de forma a explicar por que uma coisa deve ser feita de uma determinada forma, tá? Eu usei esses mitos mais simples, mas tem mitos mais antigos, mais tradicionais, né? Tem a mitologia grega, romana, oriental. Tudo isso são formas de transmitir ensinamentos, mas sem uma comprovação científica. São intuídos, tem lá os personagens, as situações, para que você entenda. Isso deve ser feito de determinada forma, dessa forma e não dessa outra forma. Voltando, muitas religiões são baseadas em mitos. Muitas religiões são baseadas nessas histórias dos ancestrais que foram captadas intuitivamente. Não tem nenhum problema em uma religião baseada em mito. Não tem nenhum problema, tá? Mas o que a Seichonoye propõe é uma religião científica, uma religião baseada em comprovação de fatos, tá? E aí eu vou pedir, então, que você aí, onde você estiver, que você pegue o volume suplementar da coleção... Álvaro, pega aqui nessa outra câmera para valer a pena ter... Isso. O volume suplementar da coleção A Verdade. Logo no comecinho do livro, no primeiro capítulo do livro, chama-se O Estabelecimento de uma Religião Racional e Científica, que é exatamente o mesmo tópico que está aí na nossa apostila, na página 17. O professor Masaharu Taniguchi escreve da seguinte forma: o primeiro passo para estabelecer uma religião racional e científica que só traga a felicidade, extinguindo a autopunição, a origem da infelicidade humana, é
abolir da mente do homem o pensamento de que existe o personagem chamado demônio que se confronta com Deus. Tá? Isso é uma coisa importantíssima para que não tenha mais autopunição, o desejo de preciso fazer certo, senão o demônio me pega. Tem muitas religiões que colocam os seus preceitos dessa forma. Ou você segue o preceito, ou então o diabo te alcança, o demônio te pega. Você vai viver no inferno, tá? Aí o professor continua dizendo assim, ó, é nosso ideal estabelecer uma religião universal e divulgar ao mundo todo, pregando a verdade comum a todas as doutrinas religiosas, venerando Deus único e onipresente no universo, em vez de adorar múltiplos deuses, tá? Aqui nesse item tem duas coisas importantes. Primeiro, tem pessoas que falam assim, a Seichonoye é politeísta. Ela acredita em vários deuses, porque fala lá, ó, que tem o deus Okuni no Shinomikoto, também fala que tem outro deus que chama Jizodai Bosatsu, também diz que tem um deus que chama Deus da Seichonoye. Então a Seichonoye acredita em vários deuses. Não, essa teoria está incorreta. A Seichonoye é monoteísta, ou seja, acredita que existe apenas um único Deus. Mas, Daniela, não fala o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus da provisão, o Deus assim, Deus assado. Na verdade, esses são nomes, são expressões utilizados para representar a manifestação ou a expressão de Deus numa determinada assistência que está dando para a humanidade, né? Então, por exemplo, quando é Deus se manifestando de forma a proteger a lavoura, tem alguns que dizem, Deus da colheita vai proteger essa lavoura. Ou então, olha, as crianças sofrem. Não, mas tem um Deus só para cuidar das crianças. Ou seja, é Deus que é único, que vai se expressar, vai se individualizar de forma a realizar um determinado trabalho. Tá? Então, aqui já tem um pequeno esclarecimento que vale a pena todo mundo entender. A Seichonoye só acredita num único Deus, que pode se expressar de infinitas formas. Justamente por não ter forma, ele se expressa como ele quiser, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é o Deus único. Quando fala Deus da Seichonoye, estamos falando de Deus único, Deus criador do universo. Tá? Outro ponto importante nesse item, que diz aqui, ó, nosso ideal é estabelecer uma religião universal e divulgar ao mundo todo, pregando a verdade que é comum a todas as religiões. Tá? Qual que é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo é estabelecer de uma vez por todas a verdade que liberta. Tem uma pergunta que o professor Masaharu Taniguchi responde no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Por que as religiões, todas as religiões que existiram nesse mundo, desde que a humanidade existe, existem movimentos religiosos para direcionar a humanidade para a felicidade, a liberdade absoluta? Por que não conseguiram atingir esse objetivo? E Deus precisa, de tempos em tempos, fazer manifestar uma nova religião. Aí o mestre explica, simples, porque essas religiões tentaram promover o bem, a liberdade absoluta, mas focando a mente no sofrimento, focando a mente no mal, focando a mente no demônio, que é a primeira coisa que ele disse aqui, que a gente tem que fazer é tirar da mente da humanidade essa ideia de que exista uma força chamada demônio, ou mal, ou inferno, alguma coisa nesse sentido. Tá? Por isso que a Seichonoye só fala do bem, só fala de Deus, só fala de Filho de Deus. Tá? E aí, na sequência, na mesma página, o professor escreve assim, ó, Deus não ama parcialmente os homens, mas atua sempre na forma de lei perfeita. Deus não atende, eu atendo a Daniela desse jeito porque ela faz meditação Shinsokan, mas a Mariazinha, Deus não atende do mesmo jeito porque a meditação Shinsokan dela dura só 20 minutos. A meditação Shinsokan da preletora Daniela dura 40 minutos. Então Deus vai gostar mais da Daniela do que da Mariazinha. Não é assim. Deus não é esse ser parcial. Deus não é um ser de barganha. Tá? Ele não fica falando, esse eu gosto mais, esse eu gosto menos. Ele atua em forma de lei perfeita. E lei, gente, é para todo mundo. É a mesma lei para todo mundo.
Por isso que uma das formas de a gente reconhecer Deus é dizendo que Deus é a lei, Deus é a ordem, Deus é o princípio de todas as coisas, tá? Dessa forma, conhecer a lei passa a ser o ideal intrínseco do homem. E ao compreender que os sofrimentos e infelicidades são consequências do uso indevido do princípio universal, ou seja, e ao entender, esse ou seja é minha abertura aí, tá? Não está no livro. Ao compreender que os sofrimentos e infelicidades são consequências do uso, ou da falta de uso, ou da falta de observância do preceito que está na lei, naquilo que é a lei de Deus, naquilo que é a ordem, o princípio de todas as coisas, o ser humano faz uma autorreflexão quando ele entende isso, aprende a observar a lei e consegue se aprimorar e também progredir. A lei do amor está na sequência. A lei do amor é a lei de unificação. A imparcialidade dessa lei se caracteriza pela sua universalidade. Quem efetuar um ajuste pessoal, observando esta lei, lei do amor, lei da unificação, lei de reconhecer de que fiz para o outro, estou fazendo para mim, não quero para mim, não faço para o outro, estará construindo a base da felicidade, da paz, do poder e da prosperidade. Assim haverá união entre amor e sabedoria, entre lei e amor. Olha que bacana, tá? Aí mais adiante um pouquinho, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, que na verdade todo ser humano gostaria de receber o amor de Deus como um pai dá o amor para uma criança pequenininha. Gostaria de se sentir abraçado por Deus, envolvido por Deus, atendido por Deus, né? Esse é o desejo de todo filho, é ser atendido assim com bastante carinho por aquele que é o seu tutor. E aí o professor escreve já no finalzinho da página 18 o seguinte: o desejo de mantermos um relacionamento pessoal com o Pai infinito, que é Deus, se concretiza quando conhecemos que nossa vida é Deus dentro de nós e aprendemos que o relacionamento com Deus é exatamente igual ou pode se tornar igual ao relacionamento entre os seres humanos. Aí mais adiante um pouquinho ele diz: qualquer indivíduo pode descobrir que Deus está em seu interior na forma de vida. Basta buscá-lo, basta pensá-lo, basta alcançá-lo, tá? Ou seja, o que nós precisamos entender é que a vida de Deus que se aloja em nós, ou a vida que jaz em nós, a vida que está em nós, é o próprio Deus. E quando nós voltarmos a nossa atenção para esta vida que habita em nós, então nós realmente vamos nos sentir tendo uma convivência íntima com Deus. Não vai ser um abraço que vem do além para nos envolver. Nós vamos nos sentir envolvidos de dentro para fora. E é aí que está o valor de reconhecer ou de aprender que esse amor universal de Deus está personificado dentro de cada um de nós. Olha que legal, né? Que bacana, que bonito. Aí, vamos continuar então o que a gente está estudando na página 19. O último parágrafo dessa página está escrito assim: o conceito científico, olha lá de novo o negócio da ciência, tá? Por que está falando do científico? Porque o conceito mitológico de Theos, o conceito mitológico de Deus, é que é algo que transcende, que está além das nuvens, impalpável, intangível, inalcançável. Mas esse conceito científico de Deus é um conceito muito mais próximo, que está ao alcance das nossas mãos. E muito mais comprovado, que nós podemos dizer: ah, mas eu não acredito em Deus porque eu não consigo vê-lo. Ótimo, você consegue enxergar o ar? Efetivamente não, a não ser que esteja muito sujo.
Mas o ar existe, o ar está aí. Ele preenche os seus pulmões, ele entra e sai e te mantém respirando, te mantém mantendo a vida, vivendo neste mundo material. Então, significa o quê? Embora não seja visto, isso está aí. Deus, da mesma forma, pode não ser visto com esses olhos, ouvido com esses ouvidos, porque ele é de outra dimensão. Mas isso não significa que ele não exista, tá? Aí, continuando a nossa leitura, o conceito científico de que Deus está dentro de nós é a imagem verdadeira da vida e nos liberta totalmente dessa incerteza e do sentimento de desunião com Deus. Deus dentro de nós é o nosso verdadeiro eu. A lei é a expressão do amor de Deus que nos ouve constantemente. Ou seja, Deus dentro de nós é o nosso verdadeiro eu. Deus do nosso interior sou eu mesmo. Eu e Deus somos um só. Não sou um ser separado de Deus. Eu não preciso pedir para que Deus interceda por mim. Deus já está em mim. Deus atua através de mim. Deus trabalha por intermédio de mim. Tá? E na página 20, que ele diz que a lei é o amor de Deus que está no nosso interior. Aí na página seguinte ele diz assim: nem por isso esse amor de Deus nos mima. É um amor que nos beneficia cada vez mais, conforme vamos cumprindo com perfeição as nossas responsabilidades. Ou seja, é a partir do momento que eu, como filho de Deus, vou respeitando a lei, vivendo de forma harmoniosa com a lei, de forma obediente à lei. Lei é Deus, Deus é o princípio, Deus é o eixo central de todas as coisas. E quanto mais responsável eu ajo, quanto mais a minha vida converge para esse princípio, para essa lei, para esse cerne da grande vida, tanto mais o amor de Deus se torna visível e abundante na minha vida cotidiana. É isso que está falando aqui. Ai, que coisa boa, né? É uma coisa muito boa, realmente. É uma coisa para a gente pensar. Né? É para pensar, mas pensa depois. Ou se quiser, dá uma pausa nesse vídeo, pensa um pouco sobre isso, faz uma reflexão sincera sobre isso e volta quando você tiver um parecer sobre essa história. Ou então, você continua e pensa nisso depois. No nosso caso, eu vou ter que continuar, porque a gente está gravando, tá? Aí, na página 23, que é o comecinho do 2º capítulo desse livro, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim, ó: a reforma religiosa empreendida por Jesus, que reformou a religião do Antigo Testamento, que reverenciava um Deus da ira, da vingança, para uma religião que considera Deus amor e perdão, foi realmente genial. Genial. Realmente, no Antigo Testamento, Deus é o Deus da ira, ou seja, vocês não vão fazer o que eu estou mandando fazer, então eu vou lançar aqui uma maldição terrível, sofrimento, vou lançar praga, morte, fome, todo tipo de peste sobre a face da terra, para vocês entenderem que quem manda aqui sou eu. É esse Deus que aparece no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo não apresenta esse Deus, ele apresenta um Deus misericordioso, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que perdoa, um Deus que releva, um Deus que é tolerante, não intolerante, intransigente, como no Antigo Testamento. Mas aí o mestre continua dizendo assim, ó: mas a teologia anticientífica e ilógica do passado sofreu maiores reformas por influência das teologias científicas, a partir dali de Copérnico e Galileu. Tá? Aí, mais abaixo, no próximo parágrafo, na mesma página, o mestre escreve assim: não significa, porém, que a nossa religião científica combata as religiões tradicionais. Ela ilumina as tradicionais escrituras religiosas com a nova luz da ciência e dá maior brilho às heranças mentais e espirituais da humanidade, interpretando-as corretamente. Ou seja, é claro que nós podemos compreender através do mito, essa transferência intuitiva de preceito, mas, ao mesmo tempo, quando nós estudamos isso com método, estudamos isso de maneira científica, nós conseguimos entender não só intuitivamente, mas o porquê de cada coisa, o porquê de desvirar o chinelo, o porquê de perdoar, o porquê de todas as coisas, tá?
E aí, na página 24, está escrito assim: a nossa ciência mental considera que iluminados e sábios como Jesus, Maomé, Sakyamuni, Sócrates e outros mostraram, através de suas vivências e de seus ensinamentos, o tipo de princípio da vida mental que deve ser praticado para que cada indivíduo e, quiçá, a humanidade alcance um mundo mais elevado. Significa que tudo aquilo que foi pregado não precisa ser desconsiderado porque não tinha uma comprovação científica. Mas não adianta apenas a gente dizer, é assim porque é assim e ponto final. Não, quanto mais nós entendemos o princípio, a lei, o funcionamento de todas as coisas, tanto mais essa verdade vai se tornar nossa, vai se tornar realmente algo que deve ser praticado, porque é lógico praticar, é óbvio praticar. A ciência mental, a gente diz, pense positivo, a pessoa fala, isso aí é utopia, isso aí não dá nada, isso aí não vira nada. Mas quando você fala sim, porque tudo que você desenha na mente se concretiza e vai demonstrando essa comprovação, pode demonstrar até por uma coisa simples como, está vendo essa mesa que existe aqui? Antes de se concretizar, ela teve que ser criada na mente. Alguém pensou em fazer alguma coisa que ficasse nessa altura para facilitar a vida de quem desse uma palestra, e então projetou para fora da mente aquilo que primeiro existiu na mente. Isso é uma forma de comprovar cientificamente que aquilo que se concretiza fora, primeiro existiu no reino mental. Tá? Aí vamos continuar. Deus como verdadeiro fundador de religião. No livro Imagem, Verdadeira e Fenômeno, peraí que eu vou mostrar nessa câmera que eu gosto. No livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, no prefácio desse livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele colocou um trecho de um outro livro que ainda não está traduzido para o português, mas que ele chama-se Kami Shinryo Tsugetamau. E ele diz assim, tem uma passagem, esse livro inteiro, na verdade parece que a tradução desse livro é Deus revela a verdade, alguma coisa parecida com isso. Se não for, é melhor não traduzir mesmo. Quando vocês estudarem japonês como eu sou fluente, daí vocês vão saber o que está falando aqui. Mentira, nem sei falar nada, né? Mas está aqui, ó, esse livro ele foi escrito na primeira pessoa, né? Deus transmite a verdade, acho que é a tradução. Agora que eu estou entendendo aqui o kanji, acho que é isso, né? Deus transmite a verdade. E ele está escrito na primeira pessoa. E olha que está escrito aqui, o professor transcreveu uma parte desse livro, que está assim, ó. Eu orientei, esse eu é Deus, tá? Eu orientei até hoje numerosos fundadores de religião e diversos filósofos a respeito do significado da vida. Alguns entre vocês conseguiram atingir o conhecimento sobre o significado da vida, dedicando-se à leitura de muitos livros, pesquisando, criando filosofia própria, etc. Entretanto, são pouquíssimas as pessoas assim. Quase sempre, elas ficam a tergiversar entre suas ideias pré-concebidas e concepções já formadas, pensando ter atingido a sabedoria, quando, na verdade, não atingiram. Ou então já abandonaram o esforço da busca sagrada, dominados pelo desespero de que jamais conseguiriam alcançar a verdade. A estas pessoas eu gostaria de proporcionar mais uma oportunidade de conhecer a verdade, e o farei através de Masaharu Taniguchi. Tá? Então, o que é essa mensagem? É dizendo, olha, vocês podem até gostar do Masaharu, ele é uma boa pessoa realmente, eu confio nele como transmissor dessa verdade, mas a verdade não é dele, sou eu, Deus, que estou insuflando, estou soprando essa verdade para ele, e ele vai transmitir ao maior número de pessoas. E depois, olha que interessante, o mestre, na sua grandiosa humildade, escreve aqui mais adiante, e esse prefácio ele escreveu já no ano de falecimento. Ele faleceu em junho, esse prefácio foi escrito em maio. Foi escrito em 20 dias antes dele ter falecido, e nessa reflexão, ele que é tão amado por todos nós, ele fala, eu agora, nessa idade, fico me perguntando se eu correspondi às expectativas de Deus. Pai eterno, se o mestre Masaharu Taniguchi, que é tão respeitado por nós, pensa, será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance? Significa que nós estamos apenas começando a nossa empreitada, né?
A Verdade da Vida, volume 3. Então, o movimento da Seichonoye não foi iniciado pelo mestre Masaharu Taniguchi, ele foi realmente iniciado por Deus. O professor Masaharu Taniguchi fala que ele foi uma trombeta, e quem tocou essa trombeta foi Deus. A música não era do mestre, a música era de Deus, tá? E aí, aqui no capítulo 3, no meu livro, está na página 63, volume 3 da coleção A Verdade da Vida, capítulo 3, página 63. Nossa, quanto 3, né? Está escrito assim, ó: a verdade pregada pela Seichonoye é a verdade que vivifica todos os seres. A verdade que Deus, que é o supremo amor, insuflou num homem, soprou num homem e fez com que esse homem a escrevesse através de sua pena. Por isso, nada existe que não seja vivificado por essa verdade. Pela leitura dessa verdade, não só se curam as doenças, como também os lares se tornam Seichonoye, lar do progredir infinito, e o país se torna Seichonokuni, país do progredir infinito. É nisso que consiste o mérito da Seichonoye. Em outras palavras, está dizendo aqui, o mérito da Seichonoye não é a cura de doenças. Isso é muito pequeno, perto da grandiosidade do ensinamento da Seichonoye. Atenção, isso não significa que, de fato, não ocorra a cura de doenças e a solução de problemas financeiros. Realmente isso ocorre. Ou então também ocorre a harmonia do lar. Ocorre o restabelecimento das relações. Realmente isso acontece. Mas isso é muito pequeno, perto da grandiosidade dessa verdade que vivifica todas as coisas. E aí a gente vai entender aqui, ó, que esse Deus é universal, que ele não tem forma. E justamente por ter forma, ele assume a forma que quiser, a forma que for necessária para que possa ser reconhecido, compreendido como Deus. Está aqui, ó, página 65, para a gente ir finalizando então o nosso estudo. Está falando de Deus, tá? Ele não é só um ser abstrato, está mais ou menos no meio da página. Ele não é só um ser abstrato e incorpóreo, tal qual a energia, como também se revela assumindo uma determinada forma e dizendo, aqui estou. Deus não é um ser frio como uma lei ou um princípio, mas uma pessoa viva e calorosa. Esse pessoa, entenda que não é pessoa no sentido de ser humano, é pessoa no sentido de persona, de personificação, tá? De individualidade, de forma de ser reconhecido. Por isso é que podemos ver o Deus do amor, o Deus Pai, amigo e afetuoso, com quem podemos contar. Esse é o Deus da Seichonoye. E foi esse Deus da Seichonoye, lembra que Deus é um só, né? Mas se manifestou através da Seichonoye. Foi esse Deus da Seichonoye que iniciou o movimento de salvação da humanidade e passou a publicar através de mim, o mestre escrevendo, a revista Divina Seichonoye, a fim de propagar esse pensamento para iluminar a vida da humanidade. Ou seja, Deus que não tem forma, ele assume a forma necessária para que aquele que está recebendo essa revelação consiga observar e dizer, opa, existe algo especial acontecendo aqui. Isso aqui é divino, isso aqui é extra, isso aqui transcende o senso comum. Isso aqui é uma coisa de Deus, tá? Quer ver um exemplo? Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus tinha que dar uma orientação, ele se expressava em forma de anjo, né? Por exemplo, quando Maria descobriu que conceberia mesmo virgem, foi um anjo que apareceu para Maria, foi um anjo que apareceu para ela e disse, olha, mesmo pura, você vai conceber. Tá? Mesmo pura, você vai engravidar e o seu filho será o Filho de Deus. Será uma concepção imaculada. E aí a Maria entendeu que era uma coisa especial, porque essa revelação veio em forma de algo que era além do comum. Veio nessa forma de anjo. Talvez a vizinha da Maria também pudesse virar para ela e falar, olha Maria, eu senti aqui no meu coração que você vai ter uma concepção imaculada, você vai engravidar mesmo sendo virgem. A Maria talvez dissesse para ela, deixa de ser boba, isso aí não existe, isso é uma coisa louca. Isso aí é coisa da sua cabeça.
Isso aí, você fica assistindo essas séries do Netflix, fica achando que as coisas acontecem assim. Não é assim não que acontece. Tá? Mas como veio nesse formato diferenciado, a pessoa entendeu, não, isso aqui é uma mensagem de Deus, é um Deus personificado. Tá? Para a gente fechar aqui o nosso estudo, livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, está na página 196, está escrito assim, ó, pensar que Deus seja a força do bem em oposição ao mal, que é uma coisa que a gente falou lá no começo da aula, significa admitir que no universo existem duas forças. Ou seja, significa admitir ao mesmo tempo a existência de Deus que é bem e a existência de um outro ser que representa o mal. Admitir isso é admitir um mundo em conflito sem fim. Aí no finalzinho do trecho diz, devemos crer que unicamente Deus é a verdade e que unicamente a verdade é o que existe de verdade, é o que existe realmente, é o que existe de fato. Qual é a função da Seichonoye? É essa teologia científica que prega que só existe o bem, só existe Deus e o que Deus criou, que é a imagem verdadeira. E a partir desse princípio fazer com que as pessoas compreendam o que seja Deus e vivam na prática o ensinamento da Seichonoye. Essa é a teologia da Seichonoye. Muito obrigada a todos.